Oi, boa noite. Vamos para a nossa leitura de hoje. É Salmos 1, versículos 4 e 5. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Lá em Malaquias 3,18, a palavra de Deus diz assim: Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. E a palavra de Cristo em Mateus capítulo 13, no versículo 49 e 50. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Em Mateus 25:40 diz: E o rei dirá: Eu lhes digo a verdade. Quando fizerem isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Bom, o que a gente pode refletir nessas passagens que são bem fortes, né? Quando fala assim, né, que os pecadores não terão lugar entre os justos, e depois lá em Malaquias fala: Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal. A diferença, né, entre o justo e o mal, ou seja, aquele que serve a Deus e o que não serve. O que é ser justo diante de Deus? Ser justo é quando nós somos justificados por Cristo. Justificados do quê? Nós somos justificados, nós somos limpos e lavados de todos os nossos pecados. E com isso nós nos tornamos justos diante da justiça que foi feita pela vida de Cristo. Então, a justiça de Deus não é a mesma justiça dos homens. A justiça dos homens para Deus é como um trapo de imundícia. Aquilo que a gente acha que é justo, que é o nosso direito, e que a gente luta com todas as nossas forças para fazer aquilo que a gente acha que é o certo, que é o justo, isso para Deus não é nada. A justiça de Deus é diferente da nossa. E aqueles que são justificados se tornam justos. Então, não significa dizer que alguém é justo por aquilo que ele faz, mas a pessoa se torna justa a partir de Cristo. Então, a partir de Cristo, nós nos tornamos justos. E por que fala assim que os perversos são como palha levada pelo vento? Porque a palha, ela não tem raiz. A palha, ela não é fixada em nenhum lugar. A palha, ela tá solta, ela é seca, ela não tem conteúdo para extrair alguma coisa da palha, diferente de uma planta viçosa, uma planta enraizada na terra. Essa planta, ela tem conteúdo, ela tem vida. A palha não. Então, o perverso, aqueles que negam a Cristo, que negam a Deus, né? Aqueles que são perversos diante dos olhos de Deus, que têm perversidade na vida e no coração, né? Eles serão levados como um vento, serão não têm raízes profundas, não têm vida em si só, não tem conteúdo. E esse conteúdo é o Espírito Santo de Deus, né? Esse é o conteúdo, aquilo que nos forma, que nos traz consistência, que faz com que nós tenhamos conteúdo mesmo. Então, assim, aqui nessas passagens estão, né, Deus está nos falando sobre a diferença entre o perverso, aquele que não é justo diante dos olhos de Deus, e o justo. E olha só, em Mateus 25:40 fala que aquele que faz mal ao menor dos meus irmãos, Cristo diz, foi a mim que o fizeram. Nós, quando estamos em Cristo, que tem uma passagem que fala assim: vão adiante de mim e anunciem que o reino de Deus está próximo. Jesus fala para os discípulos, e os discípulos vão. E Jesus deixa um recado para eles, fala assim: é, se rejeitarem a vocês, não é a vocês que rejeitam, mas antes de rejeitar vocês, é a mim que estão rejeitando. Então, a partir do momento que somos justificados, Cristo está à nossa frente. Não é mais eu sozinha, mas Cristo está na minha frente. Então, se me rejeitam, né, se qualquer mal que se fizer,
não estão fazendo a mim, não é mais a respeito da minha vida, mas estão fazendo para Jesus, né? Que é o Filho de Deus, que é algo muito sério. Então, o Senhor, ele sempre está adiante daqueles que são justificados por Ele, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que, né, o que a gente está falando desde o começo da semana, aquele que, no começo da semana não, né, porque hoje é terça, aqueles que ouvem a palavra, guardem no seu coração com felicidade e as praticam. Isso faz com que o Senhor se alegre em nós, o Espírito Santo fique bem em nosso interior, né? E na palavra diz: sejam santos porque eu sou santo. Muitas vezes a gente ouve sobre perdão, ouve sobre algum tipo de atitude, e aí as pessoas costumam falar: eu não sou Deus para perdoar. Eu não sou Deus para tal coisa. Então só Deus, eu não. Não é isso. Essa é a mentalidade que Deus quer que nós tenhamos. Deus quer que nós sejamos santos porque Ele é santo. Deus quer que a gente busque a santificação porque Ele é santo. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, como Ele irá habitar em um lugar impuro? Certo? Então, Ele, o Espírito Santo de Deus, é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. A justiça foi o que Cristo fez na cruz por nós, né? O juízo é o que Deus vai fazer no grande e terrível dia do Senhor. E o pecado é o pecado, né? Que, que está no mundo e que o mundo jaz no maligno. Então, quem é que vai nos convencer de que aquilo não alegra o coração de Deus? Aqueles que são justificados por Cristo. Aqueles que compreendem que Deus enviou o seu Filho, né, como nosso Salvador, e hoje nós temos vida e vida eterna, vida em abundância, por causa da justiça que foi feita na cruz pelas nossas vidas. Então, que a gente possa buscar a santificação, buscar conhecer quem é Deus e ter um relacionamento íntimo e profundo com as nossas raízes aprofundadas nele, para que nós não sejamos como palha, mas sim como plantas plantadas à margem do ribeiro com raízes profundas. Amém, gente? Boa noite e fiquem com Deus.